é falando da igreja hoje, o que ela está fazendo, dos seus costumes, da distorção do evangelho, dos falsos pastores, de tudo o que vai contra o amém que Deus determinou. Eles não estão levando em consideração que Deus determinou e ninguém pode mudar isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz nosso Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pode sentar. Graças a Deus, sem aquelas invenções sobre o Apocalipse, Deus já tem nos ensinado muito, né, sobre esse livro. Mas ensinado, segundo Ele nos revelou, não a imaginação humana que tantos fazem, né, como nós dizemos aqui, estripulia com esse livro de Apocalipse. No português, conhecemos Apocalipse somente no sentido teologicamente falando. Aqueles que conhecem um pouco mais, conhecem mais no sentido escatológico. Ou seja, as últimas coisas, né, chamam muita atenção, né, existe muita imaginação com relação a isso. E como sabemos, a escatologia é a doutrina sobre a consumação do tempo e da história. Trata sobre os últimos dias do homem. Por isso gera tanta curiosidade, né? Gera tanto mistério. No inglês, a palavra é revelation, que dá um sentido de descoberta, revelação. Mas no grego, apocalipso, com K, quer dizer trazer à tona o que está encoberto. Então, o que vemos em Apocalipse, antes da mensagem escatológica, antes da mensagem que dão tanta ênfase do final dos tempos, antes disso, Deus traz, através de Apocalipse para nós, uma exortação. É o último aviso para a igreja consertar a sua vida. Então é muito importante esse ensino de Apocalipse, que você não vê falado, você não vê pregado. Como eu disse, é mais no sentido escatológico, final dos tempos, né? E muita invenção, e muita imaginação, alegorias, mas é importantíssimo. É exatamente como nós falamos aqui. O mundo está aí, depravação, pecado. Aí Deus levantou o Apocalipse, Deus falou através do Apocalipse. O último aviso para consertar. Porque depois disso vem o quê? Vem exatamente o final do tempo. Vem Jesus para julgar. Então é uma coisa que realmente tem consistência. Vamos deixar claro, e isto baseado na Bíblia, é que Apocalipse não trata somente de revelar fatos vindouros, mas ele fala principalmente sobre a igreja de Cristo hoje. Já pensou? Quem é que diria que Apocalipse fala sobre a igreja hoje? Eu nunca vi isso na minha vida. Porque é mistério, é tudo, então levam para todo lado. Mas ele fala da igreja de Cristo hoje, fala da sua vida, da vida da igreja, sua missão, e acima de tudo, do seu caráter.
A igreja de Cristo deve ter o caráter de Cristo. Outra coisa que devemos saber quando lermos Apocalipse é que Jesus tinha 2 objetivos quando ele escreveu as cartas às igrejas da Ásia. O primeiro, ele relembra que seus critérios de julgamento giram em torno de valores eternos e não de valores passageiros. Olhai para o que não se vê e não para o que se vê. Ele não ora para as coisas de vaidades, né? Efêmeras, passageiras. Ela gira em torno daquilo que Deus dá valor, daquele que tem valor, que é bom e eterno, né? Não de coisas passageiras. Enquanto o homem só julga pelos valores externos, visíveis, contábeis, e que são efêmeros, ou seja, o tamanho do templo, né? A quantidade de membros, a capacidade humana de seus líderes. Já viu? Olha que templo grande, chama atenção. Olha o megatemplo, tantos mil membros. Olha esse preletor, esse cara prega no mundo inteiro, esse cara é isso. Ninguém vai à igreja. Qualquer dia desse eu vou fazer isso aqui. Quando a gente fizer o templo que for maior, eu vou fazer isso. Eu vou trazer um grande preletor e anunciar. Tu vai ver que vai faltar lugar, vai ficar gente em pé do lado de fora. Porque quem está pregando é o fulano de tal. A sua estrutura administrativa, financeira e social. É isso que chama atenção. Como canta o louvor? Louvor manda na igreja. Louvor manda na igreja. Se não tiver louvor, não tem culto. Quando Deus recebe, né? É o louvor da nossa vida. Ele apenas é transmitido em cânticos, mas se você não tiver vida, Deus não recebe louvor nenhum. Pode ser o mais bem entoado, pode ser o melhor ritmo, pode ser o que for, Deus não recebe. Na verdade, para Ele, como nós já falamos aqui muitas vezes, nos ouvir de Deus é como estrépitos, dói, sabe, incomoda a Deus. Como prega o pastor. Ninguém quer saber. Você já viu? Jesus disse que se há um lugar que o profeta não é honrado, é na sua casa. O pastor passa a vida inteira pregando, sofrendo, a igreja vendo a vida dele. 1 ano, 5 anos, 10 anos. Ouvindo. Aí vai ouvir um cara, que é o senhor doutor Raimundo Famoso do Mundo Eterno. Aí, o cara fala, o que ele fala é verdade. Se ele der uma distorcidazinha na Bíblia, aí, rapaz, você sabe, ele tem razão. Jesus ali não foi muito. É incrível. Incrível. A igreja salva é a igreja que vive o que o pastor prega, e não a que somente se maravilha com a pregação do pastor. Quando o pastor prega a verdade, quando a igreja é uma igreja de bereanos, tá, eu amo meu pastor, mas ele é homem. Pastor, e por que é que você não erra tanto? Porque eu suplico a Deus que não deixe eu falar. Eu suplico a Deus que eu não tenha opinião. Eu suplico a Deus que eu não tenha pensamento sobre a Bíblia. Ela, para mim, é regra única, infalível de fé e prática. Se eu não entender, se eu não aceitar, eu vou dizer amém, porque é a palavra de Deus. Eu não vou manifestar a minha opinião sobre ela. Eu não estou entendendo porque Deus não quis me iluminar. Ele é perfeito, a Bíblia para mim é regra única, infalível de fé e prática. Então não vou questionar. Mas esse tipo de coisa que as igrejas vivem hoje, né? A igreja ali é pequenininha, tá? Porque eles vivem, né? São todos, como o mundo é, megalomaníacos, né? Querem aqueles templos, como os templos faraônicos, né? Se isso tivesse valor, com certeza muitos que estão no inferno teriam sido salvos, porque os templos que eles tinham realmente eram coisas
suntuosas, eram coisas luxuosas. Quando, na verdade, o que Deus quer, enviou seu Filho e nos ensina, é completamente diferente do que o mundo está ensinando. E o pior, muitas igrejas estão ensinando. Estas coisas impressionam os homens, sabe? Mas não impressionam a Deus. Porque o critério que o Senhor Jesus julga a sua igreja é um critério individualizado, particular e não público. As pessoas nunca me perguntam, os homens jovens e adultos da sua igreja são santos? As mulheres submissas, suas servas, são servas e verdadeiras adoradoras? Nunca eu me fizeram essa pergunta, nunca. Os jovens são santos, os jovens, você realmente trata os jovens, você acompanha, eles são santos. Os homens são sacerdotes? Tem adultério na tua igreja ou não? As mulheres são mulheres submissas ou são essas mulheres defensoras do movimento feminista, né? Porque tem no mundo as do movimento feminista e na igreja a dos movimentos pastoristas. Porque querem ser pastoras, embora Deus não tenha dado essa unção a elas. E as pessoas, para não criar problema, muitas vezes aceitam, mas não é o fato de eu não... Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas, se não tivesse sido a mais maravilhosa que Deus fez no mundo, foi a mulher. Ela é realmente especial. Deus ama muito o homem. Deus ama muito o homem. Porque faz para uma coisa ruim dessa, uma coisa preciosa como a mulher, é porque Ele realmente ama. Ela realmente é algo muito, muito, muito especial. Então, se tem alguém que eu tenho que lutar para que esteja dentro da vontade de Deus, é a mulher. Para ela ser abençoada, para ela ser protegida. Eu não posso dar um jugo a uma mulher que Deus não deu. Eu não posso jamais aceitar que uma mulher seja pastora quando Deus não deu, não determinou isso na Bíblia Sagrada. É uma autoridade que o diabo ama, porque não é uma autoridade outorgada por Deus. Então ele faz o que ele quer. Eu duvido os caras que defendem mulheres como pastoras, ame as mulheres como eu amo. Duvido. Então não tem nada contra a mulher, pelo contrário. Eu sou a favor dela. Eu quero o bem dela. Até porque é muito difícil viver sem ela. É algo muito especial, um presente de Deus para nós. Eu sei que Ele tem uma guardada para mim. Não tenho nem dúvida. Os casais vivem uma verdadeira aliança? Nunca perguntaram isso para mim. As crianças são piedosas? As crianças oram? As crianças falam de Deus? As crianças sabem o que é orar, pastor? Já viu alguma criança dizer assim, eu oro como meu pastor, eu oro de joelho, eu oro... São tementes a Deus? Elas falam com Deus, elas já têm relacionamento com Deus? Mas sempre perguntam. Minha amiga, é a mesma pergunta. Pastor, como é que a guerra cresceu? Já chegou nos 500 mesmo, pastor? Quantos membros já tem? Mas você já construiu um templo grande, né? Não está mais naquele cantinho ali, não, né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Você está vendo aí os parâmetros? Você está vendo como é o pensamento totalmente diferente do pensamento de Deus? Os valores totalmente dos valores de Deus, diferentes? Exatamente como o mundo pensa. O templo não salva a nação iníqua. Pode fazer um templo todo de ouro. Se o pecado estiver lá dentro, não tem salvação. Da mesma forma que Jesus olhava para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele olha para a nossa igreja hoje, meu irmão. Jesus é o que é, que era e que há de vir. Aquilo ali é uma expressão do que Ele vê hoje, do que Ele quer hoje. Ele apenas disse naquela época como seria. É a mesma coisa. Ele olha para a nossa igreja hoje. Ele não julga a estrutura física e visível.
Mas trata acima de tudo, sabe o quê? Do pecado que está entrando nas igrejas. Da fidelidade da igreja quando é provada. Todo mundo só quer Deus pelo que Deus dá. Quando Deus tira alguma coisa, não quer mais saber de Deus. E uma das coisas que nós já falamos e temos falado aqui. Você ainda não resistiu até o sangue. Tu já viu quando sai um parente da igreja, sai tudinho? Mas é claro que aquelas pessoas não tinham nada com Deus naquela igreja, rapaz. Estavam lá por conveniência, estavam lá por... Pastor, você repete. Eu repito porque continua acontecendo. Eu também digo para Deus, Senhor, de novo. Fala, filho. Não escuto, não. Vai falando. Deixa eles acumular a ira por ira da ira. Jesus olha e trata a igreja acima de tudo, na sua resistência aos ataques de Satanás. Do amor, da comunhão e da santidade da igreja. Amor, comunhão. Você sabe o que é comunhão? Todo mundo pensa que comunhão é só se abraçar. É não, meu irmão. É não. Comunhão, sabe o que é comunhão? Também, além disso, é você confrontar o irmão em pecado. É você confrontar o irmão, isso é comunhão. Você tem comunhão com ele. Você tem relacionamento, você tem intimidade, amor bastante para dizer, não faça isso que isso é a desgraça da sua vida. E se você fizer, nós vamos repreender, porque eu não vou carregar essa iniquidade. Por exemplo, o que aconteceu na chácara? Todo mundo carregou a iniquidade do Gabriel. Peçam perdão a Deus, peçam para Deus, mas todo mundo carregou. Porque viram e fizeram de conta que não viram. Agora eu não sei por quê. Porque tem um pastor que não tem perigo, até hoje, só se eu apostatar amanhã, se Jesus me soltar, a bagaceira é feia. Mas até hoje eu não concordo com o pecado. Sou pecador. Mas eu luto contra esta desgraça na minha vida, porque eu creio que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não vou me entregar ao pecado, eu vou lutar contra ele. Eu creio na perseverança dos santos. Então, em nome de Jesus, é isso que Deus quer de nós. Então, Deus quer que a igreja pregue o evangelho ao mundo. Pregação do evangelho. Não é festa, não. Não é oba-oba, não. É oportunidade para o irmão. É não sei o que, o CD não sei o que. É não sei quem importante que veio da onde, não sei da onde. 15 minutos de pregação de evangelho distorcido. Onde leva a maldição, anátema para a igreja. Porque aquele que pregar para vós evangelho diferente do que eu estou vos pregando, seja anátema. Homens ou anjos, anátema, amaldiçoado. Por quê? Pastor, eu estou dizendo não, é Deus que diz isso na palavra. Porque não prega o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é duro demais para a carne. Duras são essas palavras que eu não posso suportar. Não tem homem no mundo que aguente. Senhor, desse jeito quem é que pode ser salvo? Tem condição não, Senhor. Impossível para o homem, mas possível para Deus. Então nós não podemos ceder. Porque todo mundo faz. Não, mas assim eu vou perder. Está aí. O que é que interessa para nós? É aqueles que estão aqui conosco. A igreja é pequena. Nunca Deus deixou faltar essa igreja nada para ninguém. A não ser que não tenham dito, que tenham ficado calado. Graças a Deus não somos adivinhos. Adivinhação não vem de Deus. Mas sai um bocado de gente, sai as finanças da igreja totalmente equilibradas. Deus supre. De onde é que vem? De onde é que vem? Só do pastor? Não dava. Vem realmente ali daqueles que temem, amam, são gratos. Então, Deus está dando tudo aquilo que nós necessitamos. Não falta o pão para ninguém. Não falta o remédio quando é preciso. Não falta nada. Deus tem que cuidar de nós. Então, nós vamos
fazer diferente, porque se ele nos dá aqui, ainda nos dá a vida eterna, aí nós vamos aceitar o mundo entrar dentro da guerra, porque a maioria está fazendo, eu vou fazer também. Porque tem 3 mil membros, 4 mil membros, eu vou... Se o meu objetivo fosse encher o dinheiro o bolso de dinheiro, com certeza eu aceitaria. E eu acho que com a inteligência que Deus me deu, às vezes eu penso, mas com a inteligência que Deus me deu, um bocado de analfabeto, burro, tem os templos que tem, esborrotando dinheiro por tudo que é lado, burro daquele jeito, tu imagina, cabe inteligente como eu, se eu fosse distorcer a palavra? Eita, rapaz, aí bota tempo nisso, o negócio de 5 mil era 50 mil, era 50 mil, não tenho a menor dúvida, mas Deus me chamou, Deus me separou, Ele não deixa. É pregando o evangelho, conforme Ele determinou. A quantidade também é determinada por Ele. Não é por mim, é por Ele. Porque foi Ele que escolheu cada um antes da fundação do mundo. Porque Jesus não nos prepara para viver neste mundo, mas para viver a eternidade. As igrejas estão preparando para viver esse mundo. As igrejas estão preparando para viver esse mundo. Tem que ter carro, tem que ter dinheiro, tem que ser rico, tem que ser isso, tem que... Quero nem saber de eternidade, rapaz. Posso até ir para o inferno depois, mas eu quero é agora. Vai para lá. Você está vendo? Apocalipse. E nós vamos confirmar isso. O segundo objetivo das cartas às igrejas é nos orientar na carreira que nos está proposta. Então, meus irmãos, quando lermos Apocalipse, não devemos ter uma visão somente escatológica, porque é um livro altamente existencial, que trata do dia a dia do povo de Deus, hoje e nesse mundo. Não é só do povo, não. Grave isso, grave isso. Não é tão importante saber tudo sobre o final do mundo. O importante é saber como você vai chegar no final do mundo. Mude aí, você está vendo? Uma frase que muda toda a sua vida, muda todo o seu eterno. Não é importante você saber tudo sobre o final do mundo. Doutor no Apocalipse. Tu conhece tanto que tu já sabe até a labareda de fogo que tu vai receber no inferno. Porque tu sabe demais, rapaz, tu conhece demais. Não adianta isso. Agora, importante você aprender Apocalipse, como você vai chegar no final do mundo. Esse é que é importante você saber. O importante não é chegar sabendo ou não, muito ou pouco sobre escatologia. O importante é saber para onde eu vou quando chegar o final do mundo. Para o céu ou para o inferno? Bem prático, bem simples. Você que pensou que não sabia de nada, porque eu não sei de escatologia, eu não sei de Apocalipse, queira saber não, meu. No bom sentido. Não se preocupe em saber a letra, não. Se preocupe com isso aqui. Quando se cumprir, quando chegar o final do mundo, quando Apocalipse deixar de ser a igreja de hoje, ensinando hoje, e passar a ser o sentido escatológico do final do mundo, muito bem. Acontecido isso, para onde é que eu vou? Como é que eu estou caminhando aqui? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Pronto, é isso que você tem que saber. No versículo 14, Jesus manda escrever ao anjo da igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ainda com o objetivo de desmistificar o livro de Apocalipse, vamos conhecer um pouco do contexto e ver que Jesus falava de coisas reais. Assim, vamos conhecer um pouco da cidade de Laodiceia. Por que que ele usou isso? Laodiceia era uma cidade que ficava a 69 quilômetros a sudoeste de Filadélfia, a outra cidade que Jesus escreveu. A 18 quilômetros a oeste da cidade de Colossos. Você vai saber por que é que Deus mandou botar isso aqui. E a 10 quilômetros ao sul de Hierápolis, no vale de Lico.
Para o lado leste, Laodiceia servia como portão de entrada para Éfeso, a mais ou menos 160 quilômetros, sendo Éfeso o portão da entrada para a Síria. Está vendo? Até a metade do 3º século antes de Cristo, Laodiceia tinha o nome de Dióspolis, a cidade de Zeus, e Roas. Mas Antíoco II, governador sírio, mais ou menos em 250 a.C., conquistou a cidade e ele deu o nome de Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. Só para você conhecer um pouco da história. Aí vale você conhecer um pouco da história. Por quê? Porque a história está dentro do contexto da iluminação que Deus dá nessa passagem. Quando você conhece um pouco da história, aí você coloca a palavra de Deus dentro e fica mais fácil de você entender e absorver. Em 133 a.C., os romanos entraram e transformaram Laodiceia num grande centro judicial e administrativo. Eles construíram um centro rodoviário que ia do norte ao sul e do leste ao oeste. Bem no cruzamento estava a cidade de Laodiceia. Imagine a importância, né? Porque era o centro da passagem para todo canto. Que logicamente desenvolveu-se, tornando-se o principal centro comercial com muita riqueza e influência. Ela produzia e exportava lã negra e manufaturava roupas finas e roupas populares. Está vendo? Para vocês conhecerem um pouco da história, para você ver por que Deus usou esse exemplo, quando ele falou para Laodiceia, que nós vamos ver. Laodiceia tinha uma importante e florescente escola de medicina, meu irmão, que se tornou famosa por causa da invenção, sabe de quê? De um colírio e um unguento para o tratamento de infecção nos olhos. Se especializou também em ouvidos. Tu já imaginou? Uma coisa dessa, rapaz? É incrível, né? Por isso que é bom. Quando há necessidade de você, como ajuda para você entender o contexto, entender um pouco a história. Nunca, jamais coloque a história para tentar mudar a palavra de Deus. Ela vem para confirmar. Ela vem para crescer, nunca, jamais para diminuir ou colocar em dúvida. Aí é simplesmente diabólico. Em 17 depois de Cristo, olha, a gente estava lá em 250 e tal, né? Laodiceia foi abalada por um forte terremoto e recebeu ajuda financeira do governo romano, como outras cidades da província e da Ásia recebiam quando precisavam. Cresceu, desenvolveu, tudo, veio o terremoto, veio a desgraça, não teve riqueza, não teve poder aqui. Em 60 depois de Cristo, outro terremoto abalou fortemente Laodiceia. O governo romano mais uma vez ofereceu ajuda para a reconstrução, mas os moradores não aceitaram e disseram que eles mesmos reconstruiriam a cidade com seus próprios recursos. E realmente eles reconstruíram e ainda ajudaram a cidade vizinha. Vemos aqui que os terremotos já abalavam os povos e nem existia o ataque do homem à natureza. O que prova que os terremotos são devido à rebeldia do homem contra Deus e não contra a natureza. Tem nada a ver, tem terremoto porque o homem desmatou. Terremoto está na Bíblia, meu irmão. Haverá terremotos, guerra, nação contra nação. Tá, não tem. Ora mais, agora, é aquela história que eu falei aqui. Você pode pegar a história para fazer você entender o que Deus quer lhe falar. Então você pode pegar e dizer que Deus determinou o terremoto, mandou o homem desmatar, mandou o homem preparar para ter o terremoto. Pronto. Mas o terremoto só teve porque foi determinado por Deus, castigo de Deus. Quando Antíoco III, conhecido como Antíoco o Grande, levou cerca de 2.000 famílias de judeus de Babilônia para Lídia e Frígia, Laodiceia, que era fronteira com essas duas regiões, recebeu algumas dessas famílias que prosperaram lá. Olha aí. Em 62 a.C., quando os judeus voluntariamente começaram a pagar impostos anuais
para a manutenção do templo em Jerusalém. Grande parte de um carregamento de ouro era de Laodiceia e foi confiscado pelo procônsul Flaco. A população de judeus, adultos e livres em Laodiceia era calculada em 7.500 homens. E a igreja de Laodiceia, assim como a de Sardes, pregava um evangelho que não incomodava a esses judeus. Como muitos hoje, a igreja de Laodiceia era morna. Agora vamos entrar lá, preparamos tudo, né? Agora vamos dizer por que Deus usou. Porque não é esquente nem fria, é esmorna, tal. Ele usou um sentido figurado na época, porque ficava mais fácil as pessoas entenderem a mensagem que ele estava passando. Então a igreja de Laodiceia era morna, e por isso não enfrentava nenhuma perseguição por parte do gentio nem dos judeus. Entendeu? Ela era morna. Ela acomodava as coisas. Ela não pregava o evangelho que incomodasse os judeus. É o jeitinho que dão por aí. Porque eu tenho que salvar o dízimo. Eu não posso desagradar. Se eu tenho os mais ricos aqui, eu estou sabendo que está em adultério, está com uma amantezona, eu não vou pregar sobre adultério. Se eu tenho uns cabos aqui que são ladrão, que são sonegadores, eu não posso pregar sobre sonegador. Enfim, quando ele vê para atender a todos, ele não pode pregar o evangelho. Aí ele começa a inventar. Aí começa, é como está as igrejas hoje. A maioria desse jeito, a maioria. A cidade era monopolizada pelo culto a César. Ou seja, monopolizada, era dominada, tudo era voltado a isso. Que tinha o seu templo no lugar central da cidade. Então, Laodiceia se acomodara às outras religiões. Você está vendo aí? O que foi que Deus falou aqui? Isso aqui está em Apocalipse, meu irmão. Está falando da igreja hoje ou não está? Deus tremendo, misericordioso, maravilhoso, que faz com que eu enxergue isso, que eu fico maravilhado, eu posso ler 50 mil vezes. Deus, eu te glorifico por essa iluminação. É muito perfeito, só pode vir do Senhor. Como um homem como eu, leigo, um curso de teologia, Deus me perdoe, não me acrescentou quase nada. Lutei para não me atrapalhar. Pode ter algo tão maravilhoso se não for iluminado por Deus? Todas elas estão acomodadas. O ecumenismo truando no meio do mundo. Quando Deus condenou e Salomão pagou um alto preço pelo ecumenismo que ele quis ter naquela época. Salomão pagou o preço que pagou. Laodiceia se deleitava nas riquezas materiais e não queria perder aquela falsa paz que certamente perderia se pregasse e vivesse a verdade reivindicada no Evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo aí? É ou não é a igreja de hoje? Pega esse tempo de 5 mil membros. Bota o pastor Humberto para pegar um mês lá. Eu duvido de ficar 200. E eu não vou pregar nada diferente do Evangelho. Agora eu faço como eu digo que são macho, crente macho, se aguentar um mês de pregação do pastor Humberto. Sabe por quê? Porque eu vou pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou inventar nada, nem acomodar ninguém não. Nem me chama para pregar. Graças a Deus, eu prego aqui para quem quer ouvir o Evangelho. A consequência é que Jesus não tinha uma palavra de louvor ou de enaltecimento para essa igreja. Assim como não tem, até hoje, para as igrejas semelhantes, que além de não proclamarem a mensagem da verdade e salvação, pregam a prosperidade com permissividade e promiscuidade. Como eu sempre digo, a maior denominação que tem hoje é a igreja da promiscuidade dos últimos tempos. É a maior denominação que tem. É a igreja da permissividade e da promiscuidade dos últimos tempos. Olha o nome bonito. É digno de um templo de 5 mil membros. Um nome desse, rapaz. Tem que pegar um templo de 5 mil membros. Porque ali tem de tudo, tem de tudo.
Epáfras foi provavelmente o fundador da igreja de Laodiceia, devido à proximidade com Colossos. Que Colossenses 1,7 diz assim: segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Está preocupado, Epáfras está preocupado. O jeito que vocês estão fazendo aí, o negócio vai. Não temos a carta. Mas Paulo escreveu pelo menos uma carta à igreja de Laodiceia. Pois quando ele escreve para os Colossenses, ele cita a carta a Laodiceia e manda que seja lida em Colosso e vice-versa. Pastor, como é que você diz que Paulo escreveu? Porque está aqui na Bíblia. E por que não está a carta? Porque Deus não quis. Mas Paulo escreveu uma carta a Laodiceia. Colossenses 4, 15 e 16. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciais, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Ou seja, pega a carta, ó. Não, pastor, mas foi a carta de um que foi lida lá. Não, ele diz aqui, pegue a carta que foi para vocês e leia lá em Laodiceia. E pegue a de Laodiceia e leia para vocês. É o que ele diz aqui. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, eu posso, biblicamente, afirmar que Paulo escreveu. E Deus... Pastor, por que Deus não quis? Deus é soberano. Pode ser que um dia ela apareça. Agora, do jeito que Deus falou de Laodiceia, revelou aqui em Apocalipse, rapaz, o que Deus dissesse, o que Paulo falou nessa carta para Laodiceia, Jesus já falou aqui em Apocalipse. O que é que ele poderia acrescentar? Eu penso assim. Aí Jesus disse, não, já basta o que eu falei, é pensamento meu. Não há registro que prove que Paulo visitou a igreja de Laodiceia, mas há a possibilidade que após ter saído da prisão romana, ele tenha visitado Colossos e a sua vizinha Laodiceia. Está vendo como foi bom dizer que Colossos ficava ali vizinho e tudo? Que aí você se situa. Pois ele escreveu a Filemon, que era dono de escravo em Colosso, onde Paulo, na carta, pede por Onésimo, aquele que fugiu, aí encontrou Paulo, converteu-se, aí Paulo foi lá e pediu por ele, se tivesse alguma coisa, Paulo pagava, mas devolveu Onésimo não mais como um escravo, né, mas como um servo irmão. Filemão 1:22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Ele disse, olha, eu espero que, pelas orações que vocês estão fazendo para me ter aí, eu vá até aí, eu vá ser restituído para vocês. Agora podemos dizer que conhecemos um pouco e vamos conhecer mais sobre a igreja de Laodiceia. E é ao anjo dessas igrejas, né, como a de Laodiceia, que Jesus manda escrever. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Das descrições de Cristo nas 7 cartas às igrejas no ocidente da Ásia Menor, esta é a única que não é proveniente da aparição de Jesus a João na ilha de Patmos. Historicamente, pelo registro, é bom saber também. Apocalipse 1:12-16 diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eita, que eu vou dizer uma coisa. Uma descrição dessa, só feita pelo próprio Deus mesmo. Eu acho que homem nenhum tentando descrever, poderia descrever, e só ele para descrever ele, né? Porque não tem como você... Aqui é Deus mandando falar o máximo que você pudesse imaginar como seria a manifestação, como seria essa teofania, né? Como foi lá na sarça ardente para Moisés. Essa descrição de Jesus Cristo é oriunda da saudação contida em Apocalipse 1:5a, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Primogênito dos mortos. Rapidinho para vocês relembrarem. Por que chama Jesus primogênito dos mortos? Porque Jesus foi o primeiro morto que ressuscitou para a eternidade. Então ele é primogênito dos mortos que ressuscitarão para a vida eterna. Só para a gente ter conhecimento disso também. O próprio Jesus se descreve como sendo o Amém. Essa descrição tem origem no texto hebraico do Antigo Testamento. O Amém comunica a ideia daquilo que é totalmente fundamentado, fidedigno, verdadeiro. Nesse sentido é isso aqui. Eu sou o Amém, rapaz. Amém, ó, está feito, está determinado, nada vai mudar isso, né? Eu até não gosto quando o cara fala assim, Amém? Eu não sei porque eu não gosto disso. Você não pode forçar as pessoas a dizer Amém, né? O Amém é uma coisa muito séria, é muito séria. Isso é como o cara falar, Ralabachuca, lapirica, canta labachúria nacaia. Amém! Amém o quê, rapaz? Tu entendeu o que foi que o cara disse? Como é que tu vai dizer Amém, rapaz? Tu não pode dizer Amém para aquilo que tu não entende, rapaz. É muito perigoso. Amém está determinando, está feito. Quando você disser Amém, acabou-se, meu amigo. Véio. Agora não quero nem saber o que, é que você disse. Você disse Amém. Então ele entrou, o Amém é muito mais forte do que a gente imagina ser o Amém. É o inevitável, é o verdadeiro. Nada pode mudar. É isso aqui, é o Amém. Pronto. É nesse sentido. É a confirmação de um acontecimento futuro imutável. Aqui já é no sentido escatológico. Amém. A tudo que eu disse que seria o final do mundo. É a confirmação do fim decretado pelo único e poderoso Deus. Os verdadeiros adoradores associam essa palavra a uma doxologia, expressando a sua confirmação daquilo que eles ouvem. Doxologia. Para vocês entenderem um pouco. Uma fórmula litúrgica de louvor a Deus. É geralmente ritmada. É uma doxologia. É uma fórmula litúrgica de louvor a Deus. Sempre tem um ritmo. É o sim, seguro, convicto, como resposta e confirmação de uma oração ou a conclusão de uma doxologia. Como, por exemplo, em Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ele é bendito eternamente, não tem o que mude isso, rapaz. Amém. É definido, se há uma verdade imutável e que nada possa mexer, é isso. Criador, bendito eternamente, nada muda. Amém. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Você viu que mudou o sentido do amém? Aqui no amém não é mais você concordando. Aqui não é mais você concordando. Aqui é ele dizendo, ó, é isso aí e acabou. Você aceite ou não, está determinado. Ele é bendito para sempre, amém. Quem quiser ache bom, quem quiser acredite, quem quiser não acredite, mas está feito. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Fechou, acabou-se. Ninguém pode mudar isso aqui. Você viu como é tremendo quando Deus ensina a palavra?
Ele mudou o sentido do amém para uma coisa muito mais importante do que a minha confirmação. O que é a minha confirmação? Para Deus. Ele está dizendo aqui, amém, eu sou isso aí e acabou. Quem quiser acredita ou não, quem quiser aceite ou não. Romanos 16, 27. Ao Deus único, ó, você vê que ele sempre exalta Deus. Ele sempre exalta Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelo século do século. Amém. Está feito. Tem que fazer isso e acabou-se. Gálatas 6,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça. Olha o que ele está falando. A graça. O que é a graça? É o meio pelo qual, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eu recebi a salvação. Amém. Deus disse isso. Acabou. Eu sou eleito. Eu sou escolhido. Não tem quem mude isso. Ele disse amém. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Acabou-se. Está determinado. Agora veja aqui. Não dá para a gente fazer exegese de cada versículo, mas dá vontade. Porque ele vem sobre as nuvens, todo olho verá. Todo olho verá, você sabe por que diz aqui? Que os cegos vão enxergar. Não tem um. Ora, se os mortos vão se ressuscitar para ver, imagina o cego. Até quantos passaram? Até aqueles que feriram a ele, que mataram a ele. Todos. Aqui é dizendo, ninguém vai ficar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você está vendo isso aqui, meu irmão? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Porque aí vai ser a prestação de conta. Muita gente vai ficar alegre, mas muitos vão se lamentar e chorar. Eita, chegou o dia. Todas as tribos da terra, viu? Todas. Nenhuma escapa de chorar e se lamentar com o que Deus vai fazer no dia do juízo. Se lamentarão sobre ele. Olha o final. Certamente. Amém. Está certo isso, está definido. Eu estou dizendo. Está selado. Ninguém muda. Apocalipse 7,12. Dizendo, amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelo século do século. Amém. Olha aí. Ou amém no começo ou amém no final. Olha os dois sentidos. Dizendo amém, eu concordo. O louvor, a glória, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século do século. Amém. Está determinado. Tá? Aí pensa que é um amém aqui, é mesmo amém da acolá. É não. É não. Ele dizendo amém. Amém. O que assiste no final, está determinado. Se o seu amém lá não foi, esse aqui determinou. É isso que vai acontecer. Apocalipse 19,4. Sabe por que Deus me mudou muito o versículo? Porque muda totalmente a pregação de Apocalipse. Tira aquela imaginação só de escatológico. Visão dos últimos tempos. Pelo amor de Deus, Apocalipse fala da igreja hoje. Deus previu naquela época como a igreja faria. E Deus entregou para nós. Você está fazendo isso, pois te ajeita. Te ajeita porque aí vai chegar o final dos tempos. Aí você vai pagar o preço. É falando da igreja hoje, o que ela está fazendo, dos seus costumes, da distorção do evangelho, dos falsos pastores, de tudo o que vai contra o amém que Deus determinou. Eles não estão levando em consideração que Deus determinou e ninguém pode mudar isso. Apocalipse 19,4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se a adorar a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Está reinando, está determinado, ninguém pode mudar isso. Umas tribos se lamentarão. Os 24 anciões, né, os que estão com Deus, representando isso, dirão o quê? Aleluia. Aleluia. Nós fazemos isso, em nome de Jesus, mas muitos se lamentarão. E o versículo 14 nos diz, estas coisas diz o amém,
Jesus assim se intitula. E na sentença seguinte, ele interpreta esse título como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Você viu aqui com o amém de Apocalipse, é diferente de todo o amém que você já conhecia? É o próprio Jesus, o amém. É o próprio Jesus. É muito tremendo. Você não enxerga isso se Deus não revelar, se Deus não iluminar. Não tem como você chegar a essa conclusão tão fundamentada desse jeito. E ele, interessante que no versículo, na sentença seguinte, né? Ele interpreta esse título como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Esses termos, fiel e verdadeiro, ambos são traduções, olha aí, ó. Pai, que coisa linda. Eles são traduções da mesma expressão hebraica, amém. Testemunha fiel e verdadeira, é o mesmo amém. É a mesma tradução no hebraico. Então esse amém não é o amém que a gente conhece. É muito lindo. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, ó. A testemunha fiel e verdadeira. Aí você vai lá, na tradução hebraica, é a mesma expressão. Amém e testemunha fiel e verdadeira. Lindo. O princípio da criação de Deus. O que Jesus quer nos ensinar é que tudo que ele fala é verdadeiro. Por isso lemos a afirmação no final de Apocalipse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque vem da testemunha única, fiel e verdadeira. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Lógico. Quem é que vai duvidar? Vem dele. Apocalipse 22:6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Eita, rapaz, isso aqui é muito tremendo, ó. O Deus dos espíritos dos profetas. Então, o profeta verdadeiro, ele não fala por ele. É o Espírito, é o Deus Todo-Poderoso que está no Espírito dele. Ele é um arauto, ele é um embaixador. Ele não distorce a Bíblia, não. Ele não prega outro evangelho, não. Porque o Deus Todo-Poderoso está no Espírito dele. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Profeta dos profetas. Por isso, de ninguém mais podemos ser testemunha, senão da única verdade, caminho e vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Como Antipas foi testemunha seu, fiel. Apocalipse 2, 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço a espada afiada de 2 gumes, bem rapidinho, é porque ela tem 2 gumes. Certo? É a espada que vai, é como se fosse assim, vai dar o corte para o inferno e dar o corte para o céu, está entendendo? Aí a pessoa pensa que é a espada, nos 2 sentidos, meu amigo. Vem para levar muitos para condenação e alguns para salvação. É esse sentido. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando pregarmos sobre essa passagem, veremos mais informações da igreja em Pérgamo, mas esse Antipas foi morto, assim como João foi exilado, porque dava o testemunho de Jesus. Apesar de existirem poucas informações sobre esse homem Antipas, não é necessário maior apresentação do que ser chamado por Jesus, minha testemunha, ó, meu fiel. Você está vendo? Ele é a testemunha fiel, verdadeira. Aí ele usou um cara como testemunha fiel dele. Você viu aí o poder que Deus, como Deus está no espírito do profeta, confirmando isso? Você já pensou o que é isso? Jesus chamar minha testemunha fiel. O cara foi fiel a Jesus até morrer, rapaz. Você está vendo como Jesus usa o homem? Você está vendo como nós temos que crer que Deus tem profetas de Deus nesse mundo? São poucos, mas tem.
Satanás pode endoidar, pode duvidar, pode jogar dúvida, mas tem homens de Deus levantados nesse mundo. Tem ainda profeta que é testemunha fiel de Jesus. A coisa que eu mais sonho é ser um deles. Não digo que eu não sou louco, mas eu sonho que ele faz. Que o Senhor Jesus... Por que você pode sonhar isso, pastor? Não é querer muita coisa, não? Antipas não era homem, não? Era homem igual a mim, pecador igual a mim. Por que Jesus chamou ele de testemunha fiel e não chamou a mim? E não chama a mim? Então, do jeito que pode não chamar, pode chamar. Está no querer dele. Se ele fizer, ele me chama. Mas o que eu quero dizer é que Deus usa homens, representando literalmente a Jesus aqui nessa terra. Porque Antipas era testemunha dele, fiel. Fiel. Por isso eu não me preocupo com o que falam de mim. Acima de todas as coisas, o que eu anseio e busco é um dia ouvir de Jesus, meu Senhor, tu és a minha testemunha, meu fiel. Rapaz, eu estou preocupado em ouvir isso do meu Senhor, rapaz. O diabo diz de mim, eu quero lá saber, rapaz. O diabo vai dizer que gosta de mim. O diabo vai me denegrir. O diabo vai fazer o que ele... É lógico. Quanto mais ele fizer isso, mais eu estou sentindo no meu coração que um dia eu vou ser chamado minha testemunha, meu fiel. Eu acho impossível porque eu não mereço. Mas tenho esperança e fé porque eu vi um homem ser chamado. Então, eu posso aspirar a isso. Embora eu tenha consciência de que não mereço e não tenho condição para isso. Mas vou aspirar e vou pedir que ele faça comigo o que ele fez com Antipas. Porque a única coisa que eu quero ouvir nesse mundo é isso. É que meu Jesus diga, meu filho Humberto foi minha testemunha, meu fiel. Quando ele fez isso com Antipas, ele abriu a esperança no meu coração de eu ouvir isso também. Porque somente nos filhos de Deus, servos, é que se cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele deixou para se cumprir nos homens. E ser testemunha do Senhor é uma dessas profecias para aqueles que são seus filhos. Isaías 43, 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Minha testemunha, o meu servo a quem escolhi. Foi ele que escolheu. Ele escolheu Antipas. Por que eu não posso aspirar, clamar, para que eu seja um escolhido, eu seja uma dessas testemunhas? Para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Não há Deus estranho no meio daquele que é testemunha de Jesus. Ele não aceita. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Em seguida, Jesus refere-se a si mesmo como o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. O anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Você vê que coisa linda? Você passou muito tempo ouvindo esse versículo. Muitos acham a pregação longa. Meu irmão, é muito curta para aprender o que a gente aprende aqui. Olha a maneira com que você escutou esse versículo. Agora olha a maneira com que você está escutando. Olha o conhecimento que Deus te trouxe desse versículo. Olha o discernimento. Olha a exegese. Quando eu li a primeira vez, olha agora. Olha o que eu estou dizendo.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, ó. Tu já sabe quem é, o Amém, o que é e tal. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você aprendeu tudo. Agora vamos ver o princípio da criação de Deus. Jesus se autodenomina a origem. No grego é arche. Arche. Da criação de Deus. Ele é a origem da criação de Deus. Isso não deve ser interpretado como se Jesus tivesse sido criado, mas que ele é aquele que cria, que gera, que chama a criação de Deus à existência. Não é dizendo que ele foi criado, não. Ele é a origem. Ele é aquele que Deus escolheu para, através dele, iniciar a criação. É algo muito mais poderoso do que simplesmente ter sido criado também. João 1:3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Que coisa tremenda. Como é que eu posso botar um corpo pecaminoso, um corpo pecador, para Jesus ser o cabeça? É simplesmente inaceitável, inadmissível. Ele diz bem claro aqui: ele é a cabeça do corpo da igreja. É muito sério, meu irmão, você dizer que é a igreja de Cristo. Como é que eu vou aceitar pecado? Como é que eu vou aceitar? Não, eu quero que Jesus me chame de testemunha fiel. Testemunha fiel dele, do evangelho dele. Como Paulo dizia que foi testemunha. Isso é muito tremendo. Ó, eu não ia nem falar, mas é lógico que é espiritualmente. Mas aqui, Deus me deu uma iluminação tão linda. Deus me deu uma abertura, que a gente sabe que não existe apóstolo. Mas, por quê? Porque para ser apóstolo, tinha que ser testemunha de toda a obra de Jesus, da morte e da ressurreição. Ele diz aqui, ó, que nós somos testemunhas. Está vendo a abertura que ele deu aí? Mas testemunha o quê? Fiel. Fiel. Nesses imundos, traidores, mentirosos, distorcedores do evangelho, que vão ser chamados testemunhas fiel, não. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos. Está vendo? Primogênito de entre os mortos, mais uma vez. Ele foi o primeiro morto que ressuscitou. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda, nele. Passado, presente. Essa plenitude aqui é amplo demais. Toda a plenitude, tudo que você imagina da Bíblia, nele está nele. Hebreus 1:2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está vendo? Então foi tudo através dele. O princípio da criação de Deus, ou seja, a criação teve o seu princípio através dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pronto. Está vendo como ele é o centro, como ele é tudo. E é tão maravilhoso, por isso que eu digo que existe homem de Deus, rapaz. Como é que ele pega tanto poder? Olha, Abraão lhe será por boca, e tu lhe será por Deus. Falando com Moisés. Eu acho sério isso, é muito sério. Ele disse que Moisés ia ser Deus para o povo, rapaz. Aí ele vem aqui, Jesus diz, testemunha fiel. Tu vai ser eu aí na terra.
Rapaz, é muito profundo. Como é que um cara pode pensar em ser isso? Quem era esse Antipas? Eu acho que por isso que não tem nada sobre ele. Porque tem essa passagem. Ou Deus botou um anjo e botou para ser Antipas, eu não sei. Mas só sei que está aqui. Se está aqui, então é possível. Eu não posso ter o atrevimento de dizer eu sou, não. Mas que eu aspiro e clamo e vou lutar por isso, vou. Você acredita que te recebe, pastor? Não. É muita audácia. Mas há possibilidade. Porque ele fez com Antipas. Eu vou lutar. O propósito dessa, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o propósito dessa descrição é mostrar que Jesus fez todas as coisas. Por isso é o proprietário de todas as coisas e controla todas as coisas. E todas as coisas foram feitas para servi-lo. Então a carta à Laodiceia e a todas as igrejas que se dizem cristãs é condenando a dependência, o amor, as riquezas terrenas e a passividade diante do pecado. Essa carta é para isso. Essa carta não é escatológica, essa carta é presente, é hoje. Muito clara. As igrejas de hoje, tipo Laodiceia, não se enganem pensando que estão enganando ao Senhor Jesus, pois como ele disse, conheça as tuas obras. Eu te conheço, rapaz. Logo quem dizendo isso, Jesus, Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Para esta palavra, obras, foi utilizada a expressão erga, que se referem a atos pessoais, particulares. Não se trata de obra de realizações, mas de rotina da vida. É muito lindo. Obrigado, Senhor. Porque se tu não me mostra, se tu não me leva a pesquisar, eu não ia ver isso aqui. Conheça as tuas obras. Aí você pensa o quê? Obra faraônica, obra isso? Não. É uma obra muito mais séria. Erga. Queria dizer, se referia a obras pessoais, a caráter. Tem nada a ver com obra em comum, não. Jesus queria dizer, conheça o seu coração, as suas tendências, sua vida fora do templo, e conheça o seu caráter. Se não teria sido usada a expressão energema, que enfatiza a vida pública e não a particular de cada um na igreja. Oh, Deus maravilhoso! Pega um leigo, pega e faz falar como um doutor. Mas ele leva a honra e a glória, porque eu sei que eu não tenho condição disso aqui. Eu não tenho condição de ter uma iluminação dessa, a não ser dada pela misericórdia e amor pelo Espírito Santo de Deus. Porque é muito perfeita. Em tão pouco tempo, sem aprender tanto. Letra, acredito não, meu irmão. Ou então, sabe o quê? Usaria a expressão euergetel. Se Jesus tivesse a intenção de enfatizar a vida comunitária da igreja. Então tinha 3 palavras. Ele usou a que falava de você, individual. Cara, eu conheço as suas obras, eu conheço cada um que está aí dentro, rapaz. Eu conheço o coração de vocês. Agora não vá, como é que você vai entender? Se Deus não lhe levar a pesquisar. Se Deus não lhe levar ao conhecimento dessa palavra. Você não pega uma riqueza dessa. Você não pega uma bênção dessa. Olha como muda agora. Conheça as tuas obras. Ó, como você recebe diferente. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Como ouvimos no começo, por isso que vem toda aquela colocação, Laodiceia era situada ao lado de 2 grandes cidades. Lembrando, do lado Hierápolis e do outro lado Colossos. Hierápolis, olha a coisa tremenda. Hierápolis era conhecida pelas suas fontes de águas quentes, com poderes medicinais e terapêuticos. Por isso era usada como lugar de cura e terapia do corpo. Veja bem, Laodiceia, Hierápolis aqui e Colossos aqui. Hierápolis tinha águas termais
que era usada para curar muitos males, muitas enfermidades. Água quente. Colosso era conhecida pelas suas fontes de águas frias. E principalmente no verão, era procurada por multidões com o objetivo de se refrigerarem, né? Aproveitarem a águazinha fria, porque estava muito quente. Então, como em parábola, Jesus estava dizendo: tu não és quente, como Hierápolis, nem és frio, como Colosso. Porque Laodiceia recebia o suprimento de água de uma fonte de Hierápolis. E a água vinha através de tubos. Por isso, quando chegava, não estava mais quente, mas apenas morna. A água vinha quente nos tubos. Aí chegava lá, já não estava mais quente. Já estava só morna. Além disso, por ser medicinal, a água continha uma grande quantidade de carbonato de cálcio, que provocava vômito nas pessoas que bebiam. Isso aqui não é alegorismo não, rapaz. Isso aqui é Deus falando para as pessoas entenderem na época. Aí sim tem fundamento. O que Jesus queria dizer para a igreja de Laodiceia, e é o que está acontecendo hoje, é que a igreja nem está curando, nem está dando refrigério aos que a buscam. E devido, exatamente, a essa quantidade de carbonato de cálcio, eles tinham vontade de vomitar. Porque estava morna. Já viu quando você quer vomitar, tomar água morna? Pois é. Então nem era quente, nem fria. Chegava morna. Igrejas formadas por cristãos nominais, só de nome, sem caráter, sem obras espirituais. Esses são totalmente sem sabor para Cristo. Esses são mornos. É como água morna na boca de Cristo. E ele diz que está a ponto de vomitar. Porque não aguenta água morna. Porque tu não é quente nem é frio, tu é morno. Tu a ponto de vomitar. Agora você entende, né? Ele não disse que era parábola, mas foi uma parábola tremenda. Que ele ilumina e revela para quem ele quer. Igrejas que seus membros não mostram nenhum interesse em ser testemunha de Jesus Cristo, em viver uma vida de santidade a serviço do Senhor, e não pregam a verdade para o avanço do reino de Deus. Se acomodam, temem o mundo, querem agradar a Deus e agradar o mundo, querem agradar a Deus sem desagradar o mundo. É impossível você agradar a Deus sem desagradar o mundo, rapaz. Não existe isso, é mentira, é mentira. O cara dizer que só tem amigo, que todo mundo se agrada dele, é um mentiroso, é um farsante. Mesmo que conheçam as Escrituras, como muitos falam de cor, mas carregam os vícios e os costumes do mundo. Outros são apáticos, indiferentes, e não estão nem aí para a palavra de Deus. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esse é o problema da maioria das igrejas. Ouve a palavra, mas como ela não é acompanhada da fé por aqueles que a ouvem, ela não tem proveito nenhum. Não é por acaso que o Senhor nos diz em Efésios 2:8-9: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Aqui sim. Não de obras físicas, não de obras. Ei, vamos fazer um templo grande. Ei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O problema de Laodiceia é que eles tinham excluído Cristo. Presta atenção. Como muitas igrejas fazem hoje. Falam de tudo, do homem, do diabo, da prosperidade, de tudo, mas não falam de Cristo. Eles excluíram Cristo. Mas eles crescem da pregação da cruz e passam a acreditar que são autossuficientes e podem viver sem Cristo no coração e nas atitudes. Porque prospera. Quem prospera vai para o inferno se não tiver Cristo, meu irmão. Eles acham que prosperidade é a bênção de Deus, que quem tem prosperidade tem a salvação. Por isso são igrejas totalmente ineficientes. Sem Cristo, a igreja é morta.
Foi o que Deus disse que era. Jesus era o quê? Cabeça do corpo da igreja. O que é que um corpo faz sem cabeça? Está morto. Está morto. As igrejas aí não têm Cristo como cabeça. Tem o mundo, tem a riqueza, tem a prosperidade, tem tudo menos Cristo. É por isso que as igrejas não estão dando refrigério às vidas que as procuram, como as águas frias de Colossos dá. E também não está curando aos doentes como as águas quentes de Herápolis cura. E é por isso que Jesus está a ponto de vomitar de sua boca. Apocalipse 3,16. É muito bom, né, quando você escuta um versículo. Eu me delicio quando eu escuto um versículo e sei o que Deus está falando. Assim porque és morno e nem és quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eita, rapaz. Ou você vomita o que está na boca? Não, você cospe. Você vomita o que entrou. Sabe por quê? É porque você não entrou em Jesus ainda. Aí ele vai vomitar da boca, está para fora. Quando Jesus está em você e você está nele, é porque você já entrou. Está vendo? Olha a diferença. Sutil, né? Mais grande. Por que ele usa? Da boca. Era para dizer assim, estou a ponto de vomitar no meu estômago. Porque quando você... Depois que você engole, é que você vomita. Como Deus fala. E também ele dá a entender as parábolas, até quando ele não diz que é parábola. Veja que pela sua misericórdia, Jesus não diz, vomitá-los-ei da minha boca. Mas ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que ele está dizendo? Ó, igreja, o tempo está chegando, viu? E se eu voltar e encontrar você desse jeito, eu vou te vomitar. Estou a ponto de vomitar, tá? Ele está às portas. Outra coisa que Deus chamou a atenção. Assim porque és morno e nem és quente, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Ele não disse eu te vomitei. Ele só vai vomitar quando ele vier. Quando ele vier, que encontrar a igreja desse jeito do que está fazendo, aí ele vai vomitar. Ele vai cuspir fora da boca dele. É isso que Deus está dizendo aqui. É o amor e a misericórdia de Jesus dada aos laodicenses e às igrejas mornas de hoje. A oportunidade de se arrependerem após a pregação de Jesus através dessa carta. Por isso que eu digo, Senhor, eu creio, Senhor, que eu sou uma testemunha fiel. Porque eu estou pregando isso aqui para a raiva de muitos. Mas é o teu evangelho. Foi o que o Senhor mandou, meu Deus, como eu como servo teu pregar. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e és quente, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Está avisando, te converte. Eu estou avisando, não quero mal deles não, rapaz. É o contrário, eu estou dizendo, te converte, rapaz. Te arrepende, raça de víboras. Quem foi que te induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão pensando que com a vida que vocês estão aí, vocês vão ser salvos? Vocês vão para o inferno, rapaz. Isso é um grito aqui de alerta. Isso aqui, sabe o que é? Uma demonstração de amor. Eu subi aqui doente, ser poderosamente usado por Deus para pregar a palavra, porque eu creio que aquele que ouvir, que estiver no meio do engano, que foi eleito, ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai se firmar com Jesus. Jesus vai engolir ele da boca para dentro. E não vai vomitar mais não. Sem dúvida. É o último aviso antes que chegue o final. Jesus está dizendo que está a ponto de voltar. Pois quando Jesus diz, estou a ponto, olha aí. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está falando da sua volta. O que ele é? O amém. Está tudo decidido, viu? Amém. Tudo no dia do juízo. Se você continuar, o que foi falou? O povo em pecado. Vem um aviso do profeta que Deus mandou. Não escutou? Vem o juízo. Agora, meu irmão, daqui sabe onde é que vai? Para o dia do juízo. Então, em vez de ter raiva do pastor Humberto, devia agradecer a Deus pela vida do pastor Humberto.
Esse homem alertou minha vida. Eita, rapaz, eu sou um que Jesus estava para vomitar. É como se Jesus dissesse, por enquanto vocês estão na minha boca. Por enquanto. Quando eu vier, será decidido se vocês entrarão ou se serão vomitados. Cuspidos da minha boca. É. Aí eu vou dizer a vocês, se eu engulo vocês, ou então se eu cuspo fora. Isso está relacionado também, meu irmão, com sentado na igreja, com o que foi falado no começo, os jovens precisando de acompanhamento, e muitos se alimentando e não fazendo o que Deus manda. Jovens são filhos de Deus, adolescentes são filhos de Deus, precisam de acompanhamento. Eu não posso, eu sou só um, mas vou estar junto com aqueles que se levantar para acompanhar. Com a graça de Deus vou dar todo o apoio. Mas você é casal, você se levante, meu irmão. Faça a obra de Deus, seja uma testemunha fiel de Jesus. Se esse menino fosse para o mundo e se perdesse, se fosse um eleito, ia ser cobrado de vocês da chácara. Porque errou e ninguém fez nada. Até que Deus diz, chega, chama e faz o que eu estou mandando. Por que tem que ser só o pastor? Não é isso que Deus diz. Se vê o irmão em pecado, você tem que confrontar, leva testemunho e depois traz para o pastor. Eu creio que Jesus está repreendendo e disciplinando. Tem também essa parte, essa área. Aqueles que são eleitos e por fraqueza ou má influência estão mornos. Mas os rebeldes permanecerão como filhos da ira. Pois o Senhor nos diz em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está aqui em Apocalipse. Você não gosta de Apocalipse? Mas está aqui em Apocalipse. Você não gosta de escatologia? Está aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, rapaz. Te levanta, rapaz. Se move. Deixa essa desgraça aí de engano, de evangelho falso. Então é lógico que Deus está falando para a igreja de hoje, Apocalipse, Deus falando hoje. Acabou, tirou todo o engano da pregação do Apocalipse. Os escatológicos aí dançaram. É a última parte da escatologia. Sim, escatologia então o quê? Escatologia, amém. Ele já disse, ele já definiu tudo. Não importa o que você sabe sobre escatologia. Como você vai chegar no dia escatológico? Esse aqui é o problema, rapaz. E Deus está chamando a atenção. Acorda, rapaz. Está aqui bem claro. Não é esse homem que está falando, pastor Humberto, não sou eu disciplino, eu repreendo e disciplino a quantos amo. O que ele está dizendo? Eu não faço isso com quem eu não amo. Eu não faço isso com quem não é eleito. Eu deixo solto. Pode fazer o que você quiser. Quando você não disciplina seu filho, quando você não disciplina a sua filha, você está fazendo isso, é desamor. Quem ama, disciplina. Quem retém a chibata, odeia. Por isso que o mundo está perdido. Os jovens do jeito que estão. Porque esses filhos do Satanás, esses demônios, entraram com essa cultura de dizer que não pode disciplinar os filhos. De dizer que você não pode bater, dar palmada, A lei tem que ser cumprida, rapaz. Diz que você não pode dar palmada. Não fale em cinto, não. Está com cinto. Qualquer coisa, não dê palmada, não. Deu uma cintada. A lei proíbe a palmada? Pronto. É muito simples. Agora, deixar ir para o inferno? Isso não é amor. Isso não é amor. Quem ama, disciplina. É Deus que diz, não sou eu. É Deus que diz. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Você repreende seu filho? Você disciplina? Não, pois você não ama. Então vá dizer para Deus, vá. Vá dizer para o amém que você não concorda com ele. Que você tem demasiadamente justiça ao ponto de não disciplinar quem Deus disse que disciplinasse. Só se for louco, meu irmão.
Em nome de Jesus. Que Deus receba, sabe, a nossa gratidão, a minha gratidão de ter voz, de ter força para uma coisa tão maravilhosa. Agora eu posso me deitar, posso arriar, Deus pode fazer o que eu quiser. Meu espírito está regozijado, meu espírito está maravilhado com essa pregação. Linda demais, tremenda demais. Que o Espírito Santo, pela graça de Deus, na sua infinita misericórdia e poder, trabalhe individualmente, particularmente em cada membro da Igreja Reformada Siloé, colocando em nós a dependência exclusiva do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, todo o Evangelho para nós seja o amém. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.